Direito está começando aqui na Livraria Saraiva, em São Paulo, Pátio Paulista. Quem está aqui do meu lado é o Márcio Berclas. Quero agradecer a tua presença aqui também, das pessoas que vêm presencialmente aqui, e agradecer também quem assiste pela internet. Hoje o tema é a dimensão política e jurídica dos conselhos sociais. A ideia é abordar como funcionam os conselhos, que contexto, composição, funções, as formas de participação cidadã e problematizar, eles como um controle social de políticas públicas. O Márcio Soares Berclas é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, promotor de justiça e professor, e ele já teve recentemente, agora, há poucas semanas, que a gente pode dizer, defendendo esse trabalho que foi da dissertação de mestrado dele. Então, quero te dar as boas-vindas e falar para todo mundo que está aqui, que tem esse privilégio de estar pessoalmente para esclarecer mesmo, para debater, e quem está na internet também depois pode, pelo contato do Márcio, fazer um contato com ele para que também possa esclarecer a eventual dúvida, dar uma sugestão ou a provocação mesmo. Márcio, obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigado, Carmela, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco dessa minha experiência com essa dissertação de mestrado que abordou a temática dos conselhos. Eu vou procurar, em linhas gerais, desenhar, mostrar um pouco do que consistiu o meu trabalho. Foi um mestrado feito na Universidade Federal do Paraná, encerrado agora em março de 2013, porque, apesar da necessidade da carência de políticas públicas, os conselhos ainda são ilustres desconhecidos da população. E os meios de comunicação social e na própria forma de ensino do direito, entendo que não está dando a importância adequada. Por que escolhi o tema dos conselhos? Eu, quando passei a ser promotor de justiça desde 2004, no Paraná, no interior, sempre trabalhei com muitos conselhos. Os conselhos passaram a ser, depois de 88, da Constituição, como um espaço democrático, onde a população pode participar das políticas públicas, pode acompanhar as políticas de educação, de saúde, de assistência social, eventualmente algumas questões envolvendo segurança, meio ambiente, direitos dos idosos, pessoas com deficiência. Então, a Constituição, com a ideia de Estado Democrático de Direito, ela vai falar em alguns momentos, especialmente no artigo 198, inciso 3, na participação da comunidade para a construção do Sistema Único de Saúde. Ela vai falar no artigo 204 também na possibilidade do controle e monitoramento da política de assistência social. E no artigo 227, parágrafo 7, ela vai também dar essa ideia de controle social para a infância e juventude. Então, a Constituição também vai falar do Conselho de Comunicação, vai referir os conselhos de saúde no artigo 77, mas na verdade a grande ideia do Conselho é que a política atualmente, uma política democrática, não é feita mais de cima para baixo, do gabinete dos secretários ou dos ministros para a população. Ela precisa passar por um processo de validação, de acompanhamento do destinatário, que é o cidadão. Então, nesse meu trabalho, está dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, essas noções essenciais para a compreensão do Conselho eu procuro revisitar. E a primeira delas é mostrar um pouco da relação de Estado e sociedade civil, que são ideias que nascem juntas praticamente, mas que se cria, seja pela teoria do contrato social ou pelas teorias negativas do Estado, pela visão mais marxista, uma cisão entre Estado e sociedade civil, quando, na verdade, o Estado social, o Estado democrático do direito não convive com essa dicotomia. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro, de que no Estado democrático do direito não existe uma política feita para a sociedade sem a participação da sociedade. Aquela política unilateral, descendente, do gabinete para as pessoas não tem nenhum sentido. E a complexidade da realização de direitos, por exemplo, na área de saúde, ela é tão grande que efetivamente só se vai ter algum resultado efetivo se a população, se os prestadores de serviço na saúde, os trabalhadores da saúde e a população puderem participar. Então, no primeiro capítulo eu trato da relação do Estado e sociedade civil, visito o conceito de poder, que o poder aqui também não é um poder weberiano, um poder pela perspectiva da dominação, ou um poder na perspectiva do Carl Schmitt, do amigo e do inimigo. O
poder aqui é o poder cidadão, que é uma grande questão, inclusive hoje na América Latina, né? As recentes constituições do Equador, da Venezuela, trazem um capítulo específico para tratar do poder cidadão. Porque é muito bonito a gente falar e empoderamento da população e a participação das pessoas, mas nós precisamos mostrar esses espaços, né? Então a Constituição, como eu referi no início, referiu 3 áreas, né? Infância e juventude, saúde e assistência social, salientando a importância da participação da comunidade, a participação popular. Isso nada mais é do que o poder cidadão, o poder que constrói, né, com uma perspectiva até Foucaultiana, um poder circular, mas que precisa da participação das pessoas, da contribuição daquele que, como disse, é o destinatário da política. Também a gente precisa mudar um pouco a ideia de democracia, porque a ideia de democracia representativa hoje é a crise do conceito de democracia. A democracia representativa pressupõe representantes que atendam e adotem medidas para satisfazer interesses representados, o que não acontece na boa parte das vezes. Precisamos sim de mecanismos participativos onde a população possa controlar o mandato do seu representante. É algo que nós não temos, por exemplo, no Brasil. As experiências recentes do Congresso Nacional, todo esse desgaste da política, aqui é algo importante. Eu queria abordar os conselhos, mas precisava não queria fazer uma abordagem de um específico conselho num determinado nível federativo, né? Importante deixar claro que os conselhos existem nos 3 níveis federativos, municipal, estadual e federal, e existem praticamente todas as áreas de políticas públicas. A União, por exemplo, apenas a União Federal tem mais de 50 conselhos. Os municípios, normalmente, das áreas de conselhos de controle, né, conselhos gestores ou conselhos de políticas públicas, tem mais de 10, 12 conselhos. E isso, de certa forma, gera uma inflação dos conselhos, que pode ser algo positivo, que são muitos espaços de participação da população, mas também muitos desses conselhos estão esvaziados e, simbolicamente, têm uma existência meramente ilustrativa, simbólica, não deliberam, não controlam, ou seja, não cumprem com o seu papel. Então, pensar em conselhos nessa dimensão política e jurídica é passar também por uma visão de democracia que é de uma democracia deliberativa, de uma democracia participativa, de uma democracia do modelo radical. E os conselhos têm a riqueza de contemplar todos os modelos de democracia que nós temos. Por exemplo, no capítulo 2 do meu trabalho, eu vou examinar, vou discutir a nomenclatura dos conselhos, porque eu optei pela denominação de conselhos sociais, eu entendo que é a mais adequada, porque se foca na questão das políticas públicas, né? Nós temos várias denominações, uns preferem a expressão conselhos gestores, que não me agrada, porque na verdade o conselho precisa fazer algo que é controle. O conselho não tem a obrigação de executar a política, de criar a política. O conselho tem que monitorar a política que existe. E muitas vezes o que acontece é que o que não funciona na educação, ou na saúde, ou mesmo na política de infância e juventude, se diz que foi o conselho que não deliberou ou que foi omisso, quando na verdade o conselho é um espaço de controle do poder executivo. Então, o controle social, a participação cidadã, essa noção de democracia e essa ligação de Estado e sociedade civil, né, além dessa perspectiva do poder cidadão, na verdade é o cimento dessa ideia, né, para construir essa dimensão política e jurídica dos conselhos. Até chegar nesse ponto, precisava, né, visitar também, enfrentar quais são os elementos dos conselhos, como eles são compostos, quais são as suas funções, qual é a perspectiva, né, do ponto de vista filosófico, e é sempre fundamental saber onde que os conselhos se enquadram. Então, no capítulo 2 do meu trabalho, além de enfrentar um pouco essa questão da nomenclatura, eu procuro construir uma ideia do conceito dos conselhos, que na verdade é um colegiado de pessoas que se reúnem periodicamente dentro de uma instância oficial do Estado, para exercer controle e monitoramento de políticas públicas a partir de premissas democráticas. E isso implica o Conselho ter uma composição mista entre governo e não governo. Então, a principal ideia dos conselhos é que ele é um órgão colegiado composto de membros do governo e membros não governamentais.
Em algumas áreas, como na assistência social e na saúde, esses não governamentais, né, a composição é mais rica, porque ela, né, por exemplo, no Conselho do SUS, ele tem que ser composto metade por usuários do SUS, 50%. E o restante, aí nós temos trabalhadores da saúde, 25%, prestadores de serviço na saúde, 12,5%, e o governo na saúde, 12,5%. Agora a gente pode dizer, bom, mas então na saúde 50% das pessoas, que é discutido, né, as pessoas são usuários do SUS. Na prática, se forem ver os municípios do Brasil, né, os municípios menores e até às vezes dos maiores, as atas dos conselhos não mostram um papel efetivo de discussão e de deliberação das políticas públicas. Então a pergunta que eu tinha quando resolvi enfrentar o tema é: se nós chamamos a população para esses espaços, a população comparece e lá passa a exercer deliberações, a decidir sobre questões daquela política, qual é a garantia que eu tenho que o Estado respeita essas deliberações, nessa função de controle? Porque o Conselho tem uma função burocrática, administrativa, sim, né? Os conselhos organizam as conferências, que são eventos que discutem as políticas públicas daquela área em todos os níveis, geralmente a cada 2 anos. Os conselhos têm que ter ata, tem que ter uma secretaria, recebe ofícios, ele encaminha ofícios, então ele tem um papel, uma função burocrática e administrativa. Também tem uma função consultiva, por exemplo, nós temos leis federais que, na liberação de alguma verba ou na realização de uma situação determinada, consulta o conselho, dá ciência para o conselho daquela área do que está ocorrendo. Mas o principal do conselho, a principal característica é poder decidir e indicar as diretrizes da política. Para ficar num exemplo bem recente, na saúde pública nós tivemos uma lei complementar em 2012, a lei complementar 142, que de 48 artigos, 12 deles, ou seja, 25% da lei, trata da questão dos conselhos. Que os conselhos vão definir as prioridades, o conselho vai aprovar ou não o plano municipal de saúde, que é o que vai definir como é a saúde do município. Veja, eu estou falando da saúde, mas eu poderia falar da habitação, né? Eu poderia falar do meio ambiente. Nós temos as questões hoje de reciclagem, compostagem, manejo do lixo. Quer dizer, todas as áreas de política, o Conselho deveria ter um papel de controle, um papel de acompanhamento, um papel de monitoramento, e isso não acontece. E aí a gente começa, né, nesse trabalho que eu fiz, nós nos perguntamos qual era o problema disso. Então, como eu disse, eu poderia delimitar a minha pesquisa num determinado conselho, recortado num município num determinado período. Mas a ideia era construir elementos para uma teoria geral dos conselhos. Então, por isso que eu optei em buscar na sociologia do direito e na filosofia do direito marcos que permitissem fazer uma passagem, né, do abstrato para o concreto, que pudesse construir algo que servisse não só para o Conselho da Infância e Juventude, mas também para o Conselho da Assistência Social, para o Conselho da Habitação. E foi com base nisso que optei por 2 movimentos, um da filosofia do direito, filosofia política, que é a política da libertação de Henrique Dussel, que, para quem não conhece, Henrique Dussel é um grande filósofo, né, argentino, né, que por conta da ditadura acabou se exilando no México, né, autor de dezenas de livros, né, que trabalhou sobre Marx nos anos 80, depois trabalhou sobre a ética, trabalhou sobre a política, ultimamente está escrevendo sobre economia política, e realmente é algo que deve ser do conhecimento de vocês. Né? O professor Celso Ludwig, que tive a honra de tê-lo na minha banca de mestrado, trabalha na Universidade Federal do Paraná com a Ética da Libertação, que é um dos livros do Henrique Dussel. Então, o Henrique Dussel, né, esse grande filósofo que me deu as categorias na sua obra Política da Libertação, que existem 2 livros publicados, a Arquitetônica e a História Mundial e Crítica, né, e ainda tem o 3º tomo que não saiu. Através dessas obras, dá 20 teses sobre política, que é uma obra que eu também recomendo, está publicada no Brasil, né? E a outra ainda não tem tradução ainda, mas tem no espanhol. É a partir das categorias dele, da ideia de política e dos conceitos que eu procurei mostrar esse viés político dos conselhos. Político no sentido positivo, de que é um colegiado que interfere decisivamente no incremento de políticas públicas.
E por outro lado, do ponto de vista da sociologia do direito, eu trabalhei o pluralismo jurídico, né, com o Antônio Volkmer, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que também ele fornece uma concepção sobre novos direitos, sobre a importância da legitimidade, da necessidade, fundamentalidade formal e material, e dialoga muito bem com o Dussel. Então, na verdade, através desses autores, eu procurei separar categorias e, em cima dessas categorias, construir o que justificaria a dimensão política e o que justificaria essa dimensão jurídica. Mas, para isso, claro, é preciso ter muito presente qual é a ideia dos conselhos. Eles estão em todas as cidades. Nós temos hoje mais conselheiros do que vereadores, se a gente parar para pensar. E a bibliografia é esparsa, mas muitas vezes é focada num determinado conselho. Nós não temos uma bibliografia que fale dos conselhos de maneira geral. Nós temos algumas obras que enfrentam sob a perspectiva dos movimentos sociais, sob a perspectiva da assistência social, da infância e juventude. Os conselhos são decisivos. Daria para dizer hoje que os conselhos da infância, que são denominados conselhos de direitos, eles compõem um tripé junto com o conselho tutelar, o conselho de direitos e fundo da infância, que é o tripé que sustenta toda a ideologia do sistema de proteção integral. E se nós imaginarmos, claro, que sempre me angustiou isso, se esses espaços não são conhecidos da população, toda essa ideia da política construída com a participação de baixo, ela vai pelo ralo. Porque eu sempre sugiro isso para os estudantes, quem está na graduação, experimentem escolher um conselho da cidade de vocês, peguem as atas de reunião dos últimos 2, 3 anos e vejam o que esse conselho contribuiu para fiscalizar, para melhorar a política. E não vai ser surpresa se encontrar, como eu me deparei isso nas cidades que eu passei, um conselho que se reunia, homologava tudo aquilo que o gestor de saúde ou da assistência social passava e efetivamente não contribui em nada para melhorar a qualidade de vida, a realização do direito fundamental naquela cidade. Então, é incrível, né, que a gente ainda, a gente está em 25 anos, quanto tempo já foi da Constituição, e a gente tem previsão constitucional. É preciso deixar claro que nós não temos uma lei federal que trate dos conselhos, e essa falta de uma normatividade também, de certa forma, numa cultura positivista como nós temos, é um pouco problemática, porque hoje cada município tem a sua legislação sobre os conselhos. Nos estados da mesma maneira e na União da mesma forma. O governo estuda algo que pudesse unificar, mas a gente tem que ver com cuidado, porque num sistema federativo perverso, onde a União absorve o Estado e o Estado muitas vezes o município, também não se quer algo que venha de cima para baixo, que cria um padrão para os conselhos, mas é evidente que me marcou um trabalho que eu apresentei em Fortaleza, sobre, na época, refletindo só sobre o Conselho Municipal de Saúde. O senhor, eu defendia lá na época que tinha que ter, a minha preocupação era quem são as pessoas que representam a sociedade. Esse é o ponto, porque ali eu tenho um mecanismo de democracia representativa. O que vai me dizer que, por exemplo, aqui em São Paulo, digamos, e provavelmente não existe um conselho de saúde, porque existem regionais, porque a cidade é enorme, o que me garante, nós vamos pegar o exemplo de uma cidade de 40 mil habitantes, que tem um conselho de saúde com 10 membros, 5 deles representam a sociedade. Quais são os critérios para chegar nessas pessoas? São pessoas que representam entidades, o cidadão comum pode disputar uma vaga, como que se dá essa votação? Existe publicidade, as pessoas sabem, as pessoas não sabem ainda o papel do conselho tutelar. E infelizmente a imprensa não contribui para que isso seja diferente. O conselho tutelar é muito simples, ele é alguém que zela por direitos, que é escolhido democraticamente. Mas, em quantos municípios a Justiça Eleitoral sequer empresta urnas para a eleição do conselho tutelar? Em quantos municípios, pessoas com um bom nível de educação sequer sabem o que o conselheiro faz ou nunca participaram da escolha daquele que é o responsável para zelar por direitos de criança e adolescente daquele município? E se isso vale para, embora a gente tenha um movimento bem ativo, eu sei aqui em São Paulo, na área da habitação, imaginem vocês no meio ambiente também, numa cidade de 100 mil habitantes, a força que tem um representante da comunidade no Conselho do Meio Ambiente, para pensar a política urbana da cidade, para pensar a gestão de resíduos sólidos, para discutir a poluição dos recursos hídricos.
Então, ao mesmo tempo que o conselho ele é muito grande, talvez muito maior do que se imaginava, com a inserção desses dispositivos, a prática mostra que, se vocês procurarem nos grandes jornais e até mesmo na internet, vocês vão encontrar pouquíssimo material sobre os conselhos. Vão encontrar muito material sobre algum conselho em um determinado período de tempo. Mas sobre uma teoria geral dos conselhos, algo que explique o que são os conselhos, que torne isso de uma maneira mais acessível às pessoas, estudos que avaliem os resultados que o determinado conselho produziu em determinado período, a gente está muito distante disso. Mas enfim, qual que, do ponto de vista filosófico, dizer qual é, o que agarra os conselhos, onde que está o suporte? Na perspectiva da razão comunicativa, os filósofos que tratam da teoria do discurso, eu vou citar dois aqui, Appel e Habermas, por exemplo. Nós temos aqui, nós temos uma ideia de razão discursiva, poderia ser uma ideia de razão sistêmica, mas qual é a ideia dos conselhos? É que determinada política discutida com as pessoas que se servem daquela política ou que trabalham com aquela política, ela vai sair muito melhor do que algo que vem, como eu disse, apenas uma pessoa que o governador ou o prefeito ou o presidente da república entendeu que é o gestor daquela área. Então, é evidente que aí filosoficamente também a gente tem uma visão ideal dos conselhos e uma visão real. E é uma grande diferença, entre o ideal e o real. A comunidade de comunicação, que é uma categoria do Appel, real e ideal, a distância é enorme. Nós temos conselhos que, quando são atuantes, fazem a diferença e têm deliberações e fazem recomendações, e tem conselhos que estão lá, que as pessoas sequer comparecem nas reuniões, assinam atas de reuniões que não participaram, e a comunidade sequer sabe quem são os seus representantes. Eu trabalhei em cidades em que só o centro da cidade tinha participação. A periferia, indígenas, quilombolas, assentados, que às vezes estavam a 30, 40 quilômetros da cidade, que precisavam, por exemplo, que não tinham sequer uma unidade de saúde, não participavam, não sabiam o que era o conselho. E muitas vezes, o que o governante, o que é cruel, em tempos em que a política está desacreditada, e aí é importante citar essa obra do Dussel, porque o Dussel é um que diz que a política é algo apaixonante e é um ato extremamente patriótico, a boa política. A corrupção é o que a política não é, o que ela não deveria ser, mas nós não podemos, a gente tem que ter cuidado com a generalização, porque afastar as pessoas da política pode resolver por uma ditadura, mas não por uma democracia. Então, os espaços têm que ser ocupados. Se o vereador, de fato, é o agente político mais desacreditado, a gente precisa brigar por uma reforma política que coloque atribuições para o vereador. Se ele quer ter o subsídio nivelado das principais carreiras públicas, ele tem que ter responsabilidade. Ele não pode ser alguém que vai ganhar 15 mil por mês, simplesmente para comparecer em uma sessão, para mudar nome de ruas e não discutir as grandes questões da cidade. Que hoje são os meios de mobilidade urbana das pessoas. Quer dizer, educação, saúde, muitas vezes segurança, embora a segurança é uma pauta muito mais do Estado que dos municípios. A gente tem que deixar claro, constitucionalmente os municípios já estão sobrecarregados com uma série de obrigações. Então, é evidente que quando, olhando pela filosofia dos conselhos, essa é a ideia. Ali nós temos uma perspectiva de busca de consensos e também de dissensos, mas que isso exerça alguma influência para a realização de direitos. Do ponto de vista político-jurídico, qual é a matriz político-jurídica dos conselhos? Democracia participativa e deliberativa. E aqui vou fazer o mesmo registro que eu fiz na minha dissertação. Os modelos de democracia, elitista, plural, que seja, nós temos, se for por direta, indireta, aqui, deliberação, participação, democracia radical, o Conselho contempla todos esses modelos. E aí é uma questão de opção de autor. Para uns a participação é mais que a deliberação, para outros a deliberação é mais que a participação. Mas o fundamental aqui, e esse é um ponto que eu acho que vale a pena frisar, que os conselhos, além de serem a maior novidade no âmbito das políticas, eles congregam todos esses modelos. Porque os representantes da sociedade são representantes. Então, ali eu tenho um elemento de democracia representativa. Quando eu tenho discussões, quer dizer, quando o conselho coloca, por exemplo, estabelece uma decisão sobre algum aspecto, e essa decisão
chega ao conhecimento do gestor daquela área de política, é evidente que isso tem que ter alguma influência. Porque do contrário, não teria sentido nenhum. Aí realmente seria falar que nós tivemos aí, eu procuro enfrentar isso no trabalho, na área da infância e juventude, nós tivemos um precedente de um conselho de direitos, ou seja, um conselho da área da infância e juventude deliberou que uma política era necessária. E o município não quis realizar essa política. E aí, judicialmente, em cima dessa deliberação, a questão foi até o STJ, e o STJ disse, não, deliberado uma vez pelo Conselho de Políticas Públicas, pelo Conselho de Direitos, é obrigação do gestor reservar a verba do orçamento e realizar a política. E isso foi o suficiente para que se fizesse uma festa na área da infância no sentido de dizer, bom, então as deliberações dos conselhos vinculam. E é evidente que ela tem algum impacto, mas discutir qual o grau dessa vinculação, isso não está claro, isso é um campo aberto, inclusive para novas pesquisas. Essa era uma das ideias iniciais que eu tinha no trabalho, embora depois tenha visto que isso seria muito mais para o trabalho de doutorado do que de mestrado. Porque é evidente que, se um de vocês é o prefeito da cidade e aquele órgão colegiado, onde participam os representantes do governo e os representantes do povo, entendeu, por exemplo, que precisa ter uma política de saúde, de fluxo adequado de saúde mental na cidade, que ela está insatisfatória, não pode o prefeito receber essa deliberação, guardar na gaveta e deixar tudo exatamente como está. Porque aquelas pessoas têm legitimidade. Tem a legitimidade dos membros do governo que estão lá dentro, mas que não são governo, que na prática estão sentindo os efeitos disso. Agora, o prefeito está obrigado a fazer exatamente como o conselho disse, ou ele precisa movimentar a estrutura administrativa para buscar atender aquela deliberação do conselho, que eu defendo. Que, na verdade, seguir todos os requisitos, democrática, de acordo com a legislação, ele é um ato administrativo, porque está numa instância que é uma instância autônoma, mas que faz parte da estrutura do Estado, capaz de reduzir a discricionariedade do prefeito nas escolhas que ele vai ter. Então, por exemplo, se entende que precisa de mais unidades básicas de saúde em determinada região da cidade, como que o prefeito vai dizer que ele entende que ele não precisa colocar as unidades lá, se a cidade toda está discutindo naquele sentido? Ficou muito presente a ideia, vocês devem lembrar do orçamento participativo, ela começou em Porto Alegre, da população participar, da alocação das verbas, isso é fundamental, mas um pouco do conselho vem nesse sentido. Talvez o desafio seja fazer com que as pessoas conheçam esses espaços e discutam a política. E aí, claro, eu sempre ouvi dos governantes aquela desculpa de que os conselhos, a população não quer participar, porque as pessoas não têm tempo. Mas claro, se colocar o conselho para reunir às 2 da tarde, de uma quinta-feira, todas as pessoas estão no seu trabalho, só vai ter servidor público, só vai ter representante do governo, e aí evidentemente nada vai se construir nesse sentido. Agora, se tiver uma divulgação adequada para as pessoas, uma legitimidade dos representantes da população, é evidente que as coisas começam a mudar, mas isso não interessa para muitos governantes. Então, vistos esses conceitos, então sempre controle social, democracia, poder cidadão, relação Estado-sociedade, compreender esses elementos dos conselhos, qual é o conceito dele, quais são as suas funções, como se dá a composição dos conselhos, qual é a matriz filosófica, razão comunicativa, qual é a matriz político-jurídica, democracia participativa e deliberativa, isso a partir disso, na parte final do trabalho, eu faço uma série de projeções de quais seriam os elementos que indicariam a dimensão política do Conselho. Então, aqui, uma das categorias que eu usei é a categoria do Estado ampliado do Antônio Gramsci. Justamente é uma ideia de um Estado que não se faz apenas por sociedade política, ou seja, poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário. Qual é a leitura? A política não se faz mais apenas daquele que é o representante eleito e dos seus escolhidos para determinada pasta. Ela precisa pela coerção ou pela imposição, ela precisa buscar o consenso. Então, uma das ideias do Gramsci é que quando a gente trabalha sociedade política e sociedade civil e percebe essa relação, por isso que eu enfrentei no primeiro momento essa relação de Estado e sociedade civil, porque o Conselho é isso. O Conselho tem esse caráter híbrido e diferenciado de permitir que a política seja feita governo e sociedade, sociedade e governo, garantindo no mínimo metade dos assentos para a sociedade. Vocês poderiam dizer, bom, mas isso é quase uma revolução.
isso seria suficiente para transformar muitas coisas. Por que mais de 25 anos isso ainda não saiu do papel? Porque os conselhos ainda são desconhecidos da maior parte da população. Talvez o dia que uma novela aí do Globo resolver colocar um conselheiro de alguma área para discutir algum tipo de política e mostrar que aquilo tem resultado, quem sabe a gente mude. Talvez quando os grandes jornais, quando a gente colocar a palavra conselhos e encontrar matérias que enfrentem essa realidade, talvez seja suficiente para despertar nas pessoas, né? Algo que, como eu disse, se eu tivesse 10 segundos hoje em rede nacional, eu gostaria de dizer: cidadão, na sua cidade existem conselhos em todas as áreas de políticas públicas, você deve conhecer esses espaços, as reuniões são públicas e você deve participar, você deve mobilizar a sua comunidade para participar. Vocês já pensaram nas grandes questões que preocupam as pessoas hoje? Por exemplo, saneamento básico. Quantos municípios do Brasil que os contratos que as prefeituras têm com as empresas, muitas da administração pública indireta, muitas vezes, empresas públicas, são solenemente ignorados, não são fiscalizados? Por exemplo, a cidade deveria ter 60% de saneamento, ela tem 20%. Qual é o órgão que poderia começar a questionar isso? Olha, imagine um conselho atuante do meio ambiente que resolvesse colocar em pauta a questão do saneamento. Lembrando que saneamento tem relação com saúde, já que isso geraria uma discussão também, né, um fator condicionante da saúde e saneamento básico, no Conselho de Saúde. Vocês imaginem a diferença de uma cidade onde o Conselho de Saúde, onde o plano de saúde passa pelo Conselho. E efetivamente aquilo que for prioritário, quer dizer, que hajam campanhas de prevenção, que essa estrutura do controle social, veja, é diretriz constitucional, participação da comunidade no SUS. Agora, vocês querem um exemplo concreto de como isso é ignorado na prática, e aí vem a importância de ver o lado jurídico da questão. Nós temos hoje um projeto de lei do governo criando a figura das fundações na área da saúde. E o Conselho Nacional de Saúde já se posicionou contra as fundações da saúde. Fundação é uma figura jurídica engessada, não resolve os problemas da saúde, mas o governo segue com um projeto e o Conselho Nacional tem uma posição contrária, que no mínimo deveria obrigar o governo a rever essa política. E esse projeto, recentemente, aquele acompanhamento legislativo que eu faço, semana passada ele retomou o andamento. Vocês querem um outro exemplo? Daí a gente começa a falar um pouco da parte jurídica. Por que tinha que analisar a dimensão jurídica? Porque não adianta eu ter espaços onde as pessoas discutem e nada acontece. Ou aquilo que elas decidem não se efetiva na prática. Eu lembro que, também, porque acompanhado várias conferências municipais, as pessoas chegavam assim: promotor, tudo bem, o senhor explicou que aqui é uma conferência para discutir a saúde no município. A última foi há 2 anos atrás. Mas nada do que foi decidido na última se implementou. E agora a gente vai discutir de novo. Eu ouvi pessoas dizendo: poxa, eu vim da minha comunidade hoje para participar aqui, né? Porque olha, as coisas são perversas. E agora a gente está no tempo aí de conferências das cidades. Todos os municípios estão fazendo suas conferências da cidade. Quais são os formatos, às vezes, das conferências? Se o Ministério Público não acompanhar e ainda está muito distante da realidade dos conselhos, a gente precisa fazer uma crítica. Olha a razão do Ministério Público acompanhar. Muito simples. O Conselho é um espaço democrático. O Ministério Público, artigo 127, defensor do regime democrático. É obrigação do Ministério Público, junto com a população, colocar os espaços para funcionar. Como que eles fazem, muitas vezes, as conferências? Tem 2 horas de palestra, tem 30 minutos para lanche e 20 minutos para debates. Imagine, debates sobre a política de saúde, muitas vezes em uma tarde, quando, na verdade, como que é uma boa conferência? Todas as regiões da cidade vão fazer audiências públicas, pré-conferências, recolher as sugestões. No dia da conferência isso é apresentado e existe um tempo suficiente para as pessoas discutirem o que é prioridade. O que é prioridade no município? Saúde mental, campanhas de prevenção. Ou o que é prioridade? O agente comunitário de saúde não pode ser o profissional com a pior remuneração da cidade. Hoje, deixa eu falar, a peça-chave da saúde ganha salário mínimo, ganha o pior salário, que é toda a estratégia de prevenção, de visitar as famílias. É evidente que não vai dar certo. Da mesma maneira, eu vejo, vou pegar o exemplo da educação, conselho de educação, merenda escolar, transporte, todas as questões que envolvem o ensino, que é de 9 anos, planos municipais de educação, os conselhos, quantos municípios não têm conselho de educação? Conselho de educação que deve discutir política remuneratória, discussão de
A nova lei, por exemplo, a lei que vai regulamentar e estruturar os recursos humanos da educação, quais são os órgãos auxiliares que precisam, quais são as escolas que vai se investir, qual é a política de contraturno, veja, tudo. Né? Se a gente tivesse hoje numa cidade que os conselhos funcionarem, que a população tomar o espaço dos conselhos, e tem uma categoria do Dussel que é bem interessante, nesse livro 20 Teses de Política, ele trabalha uma cisão no poder, onde ele coloca, uma coisa é o poder obediencial, outra coisa é o poder fetichizado. Ou seja, o representante, o político, deveria ser aquele que obedece o que a população deseja. Quando ele passa a exercer, né, a fazer a política pela sua cabeça, a partir da prática da autorreferência, esse é o primeiro passo para a corrupção da política. Qual é a outra divisão que o Dussel faz a respeito da potência e da potestas? A potência é o poder em si, e o poder em si do povo, de vocês, é sempre do povo. Não pode ser tomado ou tirado dele, sempre é dele. O poder delegado que é o grande problema da democracia representativa. O poder delegado, quando se desvia da vontade popular, é o primeiro passo para que a gente passe a desacreditar na política. Então vejam a importância dos conselhos por ser uma interface, por ser uma ponte permanente entre governo e sociedade. Deveria ser um espaço para alimentar, para não deixar que esse poder seja um poder que deixe de obedecer o que o povo deseja. Só que aí realmente a distância da realidade para o ideal é muito grande. E a gente fica pensando até quando. Por isso que em espaços como esse, as pessoas que tiverem acesso a esse material, e quanto mais estudantes, né, quanto mais pesquisa nós tivermos no conselho, essa realidade vai vindo à tona. Então, o Dussel também, é interessante falar isso, ele trabalha toda a matriz filosófica dele, muitas vezes, em cima de três momentos: momento formal, momento material, momento factível. E quando a gente começa a falar isso, bom, o que acontece com as decisões dos conselhos, a gente está falando de uma questão de factibilidade. Eu queria encontrar uma dimensão jurídica, mas quando a gente para olhar e percebe que através das deliberações do conselho eu posso ter novos sujeitos participando da construção da política, né? E aí a gente constrói isso também pelo pluralismo jurídico, que é um marco que eu utilizei no trabalho. Então, bom, é claro que isso, eu estou falando do mundo que interessa o direito. Quando a gente percebe que o Sistema Único da Assistência Social foi criado por lei, depois de uma deliberação de anos de uma conferência da assistência social, a gente está vendo que o Conselho serviu para criar um direito. Nós temos hoje na assistência social uma ideia parecida com a ideia da saúde, que é uma ideia de integralidade da ideia do sistema. E essa ideia do sistema não saiu da cabeça do presidente da República, isso saiu de uma conferência da assistência social e foi realizada anos depois. Quando a gente tem capacidade de limitar, e aqui indo com uma discussão mais do direito público, do direito administrativo, de dizer que o poder discricionário está cada vez mais limitado, com uma deliberação do Conselho, eu estou reduzindo a discricionariedade do prefeito, do governador ou do presidente, é evidente que isso também tem uma repercussão jurídica. E o último ponto, né? E aí eu fico bem à vontade, porque é o lugar do qual eu falo, do qual eu passei a me interessar pelos conselhos. Se eu tenho a instituição responsável por estruturar e por fiscalizar o sistema de justiça como aquela que tem que tirar do papel algumas deliberações dos conselhos, porque hoje o que acontece? Imagine que vocês representassem um determinado conselho. O conselho não tem capacidade postulatória para ir na justiça com mandado de segurança ou com alguma ação para implementar a sua deliberação. Uma associação de bairro poderia fazer, até poderia. Mas qual é das instituições que nós temos, né? Defensoria Pública buscando direitos individuais ou alguns direitos coletivos delimitados, decadentes, necessitados, até pode ser. Agora, qual é a instituição que eu não tenho dúvida de que tem que resguardar para que o Conselho seja um espaço democrático, para que não existam pressões, né? E aqui é importante porque a ideia da razão comunicativa pressupõe que haja igualdade entre as partes, que não haja violência, nenhum tipo de pressão. E é justamente o que muitas vezes acontece na prática, porque as pessoas que são não governamentais, se não tiverem a instrução adequada, alguém pode dizer, olha, melhor não decidir nesse sentido porque o prefeito não quer que a gente faça assim, isso pode ter repercussão. Ou então, elas não têm informação nenhuma do poder que elas têm na mão e acham que estão ali simplesmente para receber uma prestação de contas e aprovar da maneira como aquilo vem.
Então a gente está quebrando, né, dois pressupostos básicos para a teoria do discurso, para que o suporte filosófico dos conselhos possam dar certo. Por isso que a gente precisa trabalhar a informação e por isso que, claro, essa paridade entre governo e não governo hoje é muito mais formal do que real. Porque os usuários do SUS muitas vezes sequer sabem que o SUS é gratuito, que o SUS é integral e que a participação da comunidade é uma diretriz. As pessoas estão ali para colaborar, muitas vezes sem a informação da importância daquele papel. Me marcou muito uma cidade que eu trabalhei, Nova Aurora, no Paraná, quando num trabalho que nós estávamos fazendo de reformulação da legislação municipal, ela disse assim: promotor, me diga uma coisa, desde quando que existe o conselho aqui na cidade? Porque ao falar para ela que o conselho podia isso, que o conselho podia aquilo, que ele deveria acompanhar, que ele poderia fazer recomendações para melhorar a saúde, que poderia realizar diligências, aí eu pedi que a secretária dissesse: que ele existe desde 94, isso queria ser 2007, 2008. Quer dizer, o conselho já existia há 14 anos e a população desconhecia. E ela disse: pois eu quero dizer que eu, a partir de hoje, vou fazer parte, vou mobilizar a minha comunidade para acompanhar as reuniões do conselho. E se isso acontecesse, a gente teria um grande círculo virtuoso se isso viesse a ocorrer. Então, em linhas gerais, assim, essas dimensões políticas e jurídicas, eu falei, né, recapitulando quais são os traços da dimensão política. O Conselho é uma perspectiva de uma concepção ampliada de Estado. Né? Não é uma concepção restrita do Estado visto como poder e sociedade política. É uma visão de Estado onde eu tenho sociedade política mais sociedade civil. E no Estado democrático de direito isso é vital. Segundo ponto da dimensão política, o Conselho é um espaço de revigoramento da democracia, não só porque ele contempla todos os modelos normativos de democracia, mas é uma forma de revigoramento da própria política, uma forma de manter as políticas públicas, a realização de direitos coerente com as necessidades, né, com aquilo que está na vida, aquilo que está na rua, né, aquilo que está no dia a dia das pessoas. Também, o Conselho é uma forma de construção de uma nova hegemonia, não uma hegemonia do poder puramente constituído, mas uma hegemonia transformadora. Tem uma categoria do Dussel que é a hiperpotência, que é a capacidade de indignação, a capacidade de reação e de transformação das realidades. A gente não pode aceitar, como eu falei, né, imaginem a dificuldade de coordenar isso, mas se nós temos conselhos nas 3 esferas, os mesmos problemas federativos que nós enfrentamos nas políticas tradicionais também ocorrem no funcionamento dos conselhos. Um exemplo, né? Eu estou dando exemplos positivos e negativos. Vocês querem ver um exemplo negativo que não adiantou nada? O Conselho Nacional da Infância e Juventude, tá? Que é o CONANDA, que, assim como nós temos conselhos estaduais e municipais, trata de discutir a política da infância e juventude. Ele tinha uma resolução, que é um ato normativo do conselho, que é uma das suas funções, né, dizendo que o conselheiro tutelar deveria ganhar o salário dos mais altos cargos da municipalidade. Qual que era a leitura? Secretários. E o conselheiro tutelar era o pior salário. Em muitos municípios ainda é, outros nem tanto. E isso era ignorado. E isso não mudava. Até que, né, imagine que sequer retirado do Estatuto da Criança e Adolescente um artigo que dizia que a remuneração do conselheiro tutelar era eventual remuneração, que era uma coisa absurda, porque qual é a pessoa que tem dedicação exclusiva, que cumpre plantão, que tem que atender com prioridade e que vai ter uma eventual remuneração? Isso custou anos para sair do Estatuto da Criança e Adolescente. E até hoje, em qualquer cidade, os conselheiros não ganham um cargo de secretário. É claro que aí tem, né, os conselhos, nesse processo de amadurecimento, perceberam que não adianta fazer resoluções criando uma série de coisas para situações que dependem de lei. Mas a grande verdade também, isso aparece um pouco na minha pesquisa, é que quando a gente vai buscar precedentes, nós não achamos precedentes onde o judiciário tenha enfrentado, né, muitas vezes, uma questão dizendo: olha, o conselho decidiu assim, mas o prefeito pode fazer diferente. Nós tivemos alguns episódios positivos e muitos outros que a gente não encontra precedente. Isso para mim é sinal um pouco do quê? De que o Ministério Público não tem na sua atuação, na sua organização, embora muitos valorosos colegas pelo Brasil inteiro, né? Nós temos um grupo hoje que é um movimento de todas as carreiras do Ministério Público, chama GNMP, Grupo Nacional de Membros do Ministério Público. Quem quiser conhecer é gnmp.com.br.
São promotores de justiça, procuradores da República, procuradores do trabalho, membros do Ministério Público de Contas que discutem essa questão. Nós temos ótimas experiências de conselho, mas institucionalmente, será que se o Ministério Público passasse a atuar em cima do controle das deliberações dos conselhos para que elas pudessem, inclusive, indicar as prioridades da promotoria, nós não teríamos mais situações em que, se o município descumpre aquela situação, o Ministério Público recomenda, tenta fazer termo de ajuste, e o município insiste em ignorar o que o conselho deliberou, nós deveríamos ter ações de serviço públicas que iam bater na porta do Estado juiz para que ele dissesse o que acontece. Porque, por mais que não queiramos judicializar a política, né, dentro daquela ideia de procedimentalismo, do substancialismo, algumas situações, ainda mais na nossa realidade, só vão mudar com a obrigação de fazer tutela coletiva. A mesma tutela coletiva é verdade que o judiciário, de maneira geral, e o CNJ estimula isso, trata igual a tutela individual. Às vezes, pior, né? Como as estatísticas viraram a bola da vez, tudo é número, e às vezes os números são fáceis de serem fabricados, porque eu posso fazer 450 ações individuais, ao invés de fazer uma ação coletiva, e se a justiça não valorizar o juiz que julga uma ação, que resolve um problema coletivo, né? E não pode ser uma ação, é a ação, é uma grande ação, que resolve o problema de muitas pessoas. Nós vamos ter ainda um judiciário simpático ao fracionamento, né? A tutela do Tício versus o Caio, para resolver o problema de 550 pessoas e dizer que são 550 ações. A gente vai ter o INSS, que não resolve pouca coisa administrativamente, isso gera uma demanda brutal, para o judiciário dizer que tem número, que por isso precisa de estrutura. Então, são, né, uma série de questões que precisam ser repensadas, mas talvez nessas, né, acho que o tempo já está, né, 5 minutos. Né, nesses minutos finais, assim, deixar um grande convite, né, e aguardar as perguntas para que os conselhos sejam um tema de interesse, né, e discussão. O próprio ensino de direito, né, que é um ensino em crise já há muito tempo, ao ponto de se questionar se de fato existe uma crise, mas a verdade é que eu recentemente estive num evento no interior do Rio Grande do Sul, em Bagé, eu dizia para eles, a gente fala em direito da rua e tal, o direito da rua é muito simples para começar alguma coisa. Visitem os conselhos da cidade de vocês, lá tem uma grande preservação do patrimônio cultural, patrimônio histórico. Essas atas têm que estar na internet para a população poder acessar as deliberações, as resoluções. E se vocês perceberem que na esfera de vida de vocês os conselhos não funcionam, ou que eles deliberam, decidem questões e isso não acontece nada, a população tem que se mobilizar, do contrário a gente não vai mudar. Aliás, daqui a pouco essa previsão, né, todo esse sistema que a Constituição construiu em 3 dispositivos para fortalecer uma ideia de democracia participativa e deliberativa, relembrando artigo 198.3, artigo 204.2 e artigo 227, parágrafo 7, que embora sejam para saúde, assistência social, infância e juventude, valem para qualquer discussão de conselho. Né? Conselho de Cultura hoje, artigo 216A da Constituição, seria o maior problema do que a falta de uma política cultural no Brasil, do que o Ancine não realizar projetos que realmente tratam as grandes questões nacionais, né, do que o financiamento cultural, quer dizer, tem uma política inadequada de enfrentamento da pirataria, quando cultura é um direito que o Estado não consegue regular num preço razoável para que as pessoas possam acessar. Quer dizer, né, aqui também, o Vale Cultura poderia usar, e em vários momentos do meu trabalho eu usei o Gramsci, que tinha aquela ideia dos conselhos de fábrica na Itália como uma grande mobilização dos trabalhadores que conseguiria fazer um enfrentamento com o patrão para melhores condições de trabalho. Né? Naquela perspectiva da Itália fascista, e o Gramsci foi perseguido por isso. Né? Então, os conselhos são espaços dessa democracia de alta intensidade, que é o conceito de Boaventura e de Souza Santos, na realidade do constitucionalismo latino-americano. Né? O professor Volkmer, ainda na minha banca, salientava isso. A gente está vivendo um momento que a gente precisa pensar também nos critérios de produção do conhecimento voltados à nossa realidade. Eu falei, por exemplo, do Habermas, do Habermas pela teoria do discurso na filosofia, mas a gente tem hoje aqui, por exemplo, na Venezuela, né, que agora, para que não fique esquecida, né, ou que os editoriais se preocupem com os bons números da Venezuela, que o Brasil não tem, e um deles é não ter analfabeto, na proporção que nós temos. Existem os conselhos comunais, com poder extraordinário, com
um poder, inclusive, discutir a eleição de autoridades dos poderes constituídos. Nós temos constituições do Equador e da Venezuela que são exemplo, inclusive, para o Brasil melhorar a sua normatividade sobre os conselhos. Lembrando que, claro, isso também é uma categoria do DUS. Os conselhos são necessários, mas não são suficientes. Não são panaceia para resolver todos os problemas de políticas públicas. Não podem cair no erro de achar que vão legislar através dos conselhos, quando eles têm uma função muito clara de controle. Então, uma ideia importante que eu usei no trabalho é uma categoria do DUS que diz o seguinte: os conselhos, eles, na verdade ele não fala sobre os conselhos, mas aí eu me apropriando da construção deles sobre a política, a gente tem que estar além dos conservadores e aquém dos anarquistas, ou seja, tem que estar num espaço realizável. O conselho tem um espaço factível de trabalho, e para que isso possa realmente sair do papel, para que os conselhos sejam espaços de mediação, de realização de direitos, a gente precisa da participação da população, a gente precisa da discussão disso dentro da universidade, e as faculdades de direito poderiam, algo muito simples, ajudar, inclusive na assessoria jurídica dos conselhos comunitários, das cidades menores, avaliando atas, sugerindo iniciativas, ajudando na elaboração de documentos, porque na verdade vejo que como as coisas são. É claro que para o município não interessa um conselho muito atuante que comece a deliberar sobre uma série de questões que reduz a discricionariedade do prefeito em vários temas. E é o município que deveria oferecer a assessoria jurídica para o conselho. Então, ou um espaço para pessoas com projetos como os teus, que a sociedade civil vai ocupar, que precisa povoar. E nós temos aí muitos conselhos, eu faço ressalva, tem que ter cuidado, porque a gente tem conselho de defesa, tem conselhos que não tem nada a ver com isso que está se falando aqui, conselho de políticas públicas. Talvez a gente também pudesse pensar em algo numa redução do número e talvez com uma maior clareza para que as pessoas soubessem de que eu estou falando de um conselho de política pública, ele existe nos 3 níveis, com participação da sociedade e com funções decisórias, funções deliberativas. Então, os conselhos, aqui eu encerro, depois a gente fica para as perguntas. Então, resumidamente, esse trabalho buscou construir hipóteses, e são meras hipóteses, poderiam ser outras tantas, que justificassem a dimensão política e jurídica dos conselhos, em cima de marcos teóricos definidos na sociologia e na filosofia do direito, pois me incomodava aquela ideia de fazer uma leitura de conselho de senso comum, que é pegar um determinado conselho, olhar em 2 anos o que ele fez, e daí falar que as pessoas não têm a mínima noção do que estão fazendo lá, e que muitas vezes, este funcionou bem, porque justamente, e essa é uma metodologia do próprio Dussel, essa transição do abstrato para o concreto, que ele busca muito em Marx também. Eu queria fazer isso com os conselhos, queria olhar os conselhos com uma perspectiva que não focasse em um determinado conselho, mas pudesse construir algo que servisse para a reflexão, pelo menos, sobre esses aspectos, chamar a atenção para essas dimensões. E, ao mesmo tempo então, que agradeço a presença de vocês, eu diria assim, eu vou usar uma frase do Gramsci, que eu uso no meu trabalho também, que os conselhos, meu olhar para eles, é um tema que eu espero continuar pesquisando, pessimismo na razão e otimismo na vontade. Eles não vão poder fazer tudo o que se espera, mas também não podem ser espaços que vão ser usurpados e a gente vai ter um mecanismo totalmente desperdiçado, que já poderia estar dando uma contribuição muito melhor para melhorar a política. Um dos aspectos que eu mencionei aqui da dimensão política precisamente é justamente a questão da corrupção, porque num tempo em que todo momento, em todas as esferas, a gente está assistindo a deterioração da política, o Conselho é um espaço de prevenção e de valorização da política, um espaço de prevenção da corrupção, porque, por exemplo, imagine que o Conselho de Educação que funcione não vai deixar que uma escola seja reformada por 5 vezes o valor que poderia ter custado aquela obra. Um Conselho da Saúde que funcione não vai deixar que falte um medicamento ou que o medicamento seja comprado por um valor 10 vezes superior ao valor de mercado. O Conselho de Saúde que funcione não vai deixar que o gestor ignore o plano de saúde para fazer uma política pessoal totalmente desviada daquilo que quer a população. O que a gente precisa agora é que a sociedade conheça, experimente os conselhos, e é claro que tem muito que melhorar, inclusive no próprio marco normativo. Então,
Muito obrigado, Carmelo, né, pela oportunidade de falar disso. Obrigado a todos vocês que compareceram aqui. Um agradecimento especial aos amigos da Casa Vará, também aqui de São Paulo, que com certeza tem um trabalho extraordinário e que podem, né, ajudar a gente a melhorar esse trabalho aqui. Quem tiver interesse em ler, posso encaminhar, está à disposição. Pretendo publicar, se houver mercado para isso, tomara que sim, né, com as adaptações que forem necessárias, se for o caso. Então, muito obrigado, estou à disposição aí para as perguntas. Em primeiro lugar, eu agradeço novamente, né, Márcio? E agradeço a Jaqueline, agradeço o Pedro, os estudantes da PUC que estão aqui, da UMC, amigos que eu estou vendo, a Gisele que está de aniversário hoje, professora Gisele, eu quero pedir uma salva de palmas para ela, que está de aniversário. E ela trabalha com cultura jurídica popular, né? É importante a Douglas que está aí também, que é uma coisa que eu acho que vem ao encontro do que tu estava falando, sobre a necessidade de se conhecer o papel dos conselhos, né? E a gente vê assim que assim, de tanto reclamar de coisas, de dificuldades para gerenciar mesmo ações, né, de voluntariado com o Estado, a gente vê que falta, que o Estado ainda tem eu digo, a síndrome do Estado opressor. Então a gente tem carrega na nossa história uma centralização muito grande de poder, né? E que se a gente não tem o conhecimento, não bater de frente, né? Às vezes não dá para ir ao encontro do Estado, tem que bater mesmo de frente com o que o Estado acha que tem o direito de oprimir ou de restringir uma ação, para a gente poder dar voz para a população, né? Seja ela nas suas diversas áreas, como tu falou, nos conselhos. Então, acho que, só fazendo essa consideração, já passa para vocês dialogarem aqui, e vou pedir para o Pedro mediar, se for necessário aqui, quero que ele também ocupe esse espaço, que eu acho que é importante os estudantes estarem aqui, estarem ocupando o mesmo espaço junto com o jornal, porque isso se faz coletivamente, né? A gente sai lá, ele saiu do Paraná, e eu lá do Rio Grande do Sul, para hoje a gente está aqui discutindo isso, e com certeza com a internet está difundindo isso pelo mundo, né? Então acho que a gente não pode desmerecer e tem que levar muito mais essa missão. E eu assim, vou deixar a primeira pergunta assim, para ti, dentro dessa coisa da prática dos conselhos. Como que tu vê o papel do Ministério Público, não só para fiscalizar o andamento dos conselhos, mas para empoderar, né, essas pessoas que estão nos conselhos e que muitas vezes desconhecem as restrições que o Estado tem, que o Estado viola, e que essas pessoas acham que sempre foi assim, mas a lei garante que elas tenham o mesmo nível de igualdade, e que não acontece, né? Na verdade, a gente fala que o Estado é o prestador de serviço, o cidadão ele é um cliente, um prestador. Qual é a relação? Essa dificuldade de enxergar o Estado como nós todos, né? E de enxergar o Estado com uma visão clientelista, né? Entregando para os outros, agora o Estado tem que resolver meus problemas. Então, de que maneira, de repente, o Ministério Público, dentro do empoderamento dos conselhos, pode estar sendo mais assim, em todos os níveis, né? Mostrando que realmente aquela população tem voz e precisa ser respeitada. Pedro Doutor assume meu lugar aqui e depois aberto para te também fazer uma consideração. Bem, eu tenho uma visão bem crítica do papel do Ministério Público, e especialmente por conta das corregedorias, que o Ministério Público, na verdade, é o fiscal de todos, né? De todos os poderes, uma estrutura meio maluca que deixa o Ministério Público à mercê, muitas vezes, de oportunismo legislativo, porque ele tem que fiscalizar do prefeito, ao presidente da República, do vereador ao senador, do juiz ao ministro. Ele vai, muitas vezes, ser retalhado quando atuar bem, e porque está atuando, né? E muitas vezes vai ser aplaudido quando estiver sendo omisso.
É óbvio que tem muito que melhorar, né? A gente está no momento agora da discussão dessa proposta profissional, evidentemente que eu sou contra, mas eu reconheço que a investigação do Ministério Público precisa ser aprimorada, a investigação precisa ser excepcional, em determinadas matérias, em conjunto com a polícia e dentro de um contexto de controle externo, que, por exemplo, é algo muito mal feito hoje. A verdade é essa. O Ministério Público quer investigar no fim das contas, mas antes disso, ele tem que controlar para que o inquérito tramite no prazo razoável. O inquérito não pode ser um vai e vem da delegacia para a promotoria, muitas vezes. Quando volta com diligências, tem que dizer quais são as diligências, se for o caso, né? Nós temos delegados que não fazem interrogatórios, que não estão presentes nos interrogatórios, isso é nulo. Tem delegado que o indiciamento para ele é qualificar a pessoa, às vezes com vários dados, a característica física, que hoje em dia é até desnecessária, e perguntas triviais não são feitas. A gente não tem uma polícia científica adequada. E claro que, em último grau, nós temos crimes praticados por policiais, ou crimes numa esfera do Estado, de altas autoridades do Executivo, ao qual a polícia pertence, que a gente precisa ter uma possibilidade de uma instituição fazer investigação. Estou pegando esse exemplo porque para mostrar que precisa sim ter um poder investigatório, mas muito antes disso tem uma série de coisas que, claro, precisam melhorar. E qual é o órgão que pode cobrar do Ministério Público, orientar e cobrar? Corregedoria. Corregedorias que estão preocupadas em alguns estados, a gente ouve histórias absurdas, de olhar o tempo que o promotor faz o júri, se pede condenação, pede absolvição, quando na verdade o Ministério Público é parte imparcial, ele tem que ser o primeiro a pedir absolvição, se achar que esse é o caso, né? Que a pretexto de alguns abusos do Ministério Público na acusação, e não tem sentido, porque o Ministério Público não é um acusador implacável, parcial, ele é parte imparcial, pelo menos essa ideia deveria ser, criam, né, uma visão deturpada da instituição e muitas vezes uma falta de prioridade, né? Nós temos uma grande clientela nos presídios que não é a clientela que deveria ter se a gente tivesse uma perspectiva talvez de política criminal. Se a gente revisitasse o princípio de obrigatoriedade, se pensasse que os crimes de menor potencial ofensivo poderiam aumentar para 4 anos, porque vamos então jogar o direito penal naquilo que é mais grave, crime contra a administração pública, crime de prefeitos, crimes sexuais. Então, estou usando o exemplo do controle externo para dizer que nesse caso aqui, as corregedorias do Ministério Público, os trabalhos, os excelentes trabalhos dos conselhos, mas a maioria deles não é valorizado. E quando o corregedor vai nas promotorias, ele não vai perguntar se o promotor esteve nas reuniões do conselho, se ele participou das audiências públicas ou se ele está na reunião da comunidade. Ele vai querer saber muitas vezes se o prazo lá no processo do Ministério Público é fiscal, se o prazo está adequado ou não, se é algo que ficou 1 mês, ficou 2 meses, 1 semana, 2. E essa é uma matriz totalmente errada. Nós temos hoje, né, se vocês fizerem um levantamento, eu lanço o desafio aqui, na conferência das cidades, vai ter mais promotor em sala de audiência, cuidando de questões, muitas vezes, onde o Ministério Público, às vezes é um parecerista, por exemplo, direito de família. Tem 2 advogados, o promotor é um parecerista, vai ter promotor nessas situações e não vai ter discutindo as grandes questões da cidade, as questões urbanísticas, porque o número de membros é limitado, estruturar o Ministério Público é cada vez mais difícil. Então, muitas vezes, claro, fica na vontade de alguns membros, né? E na percepção de que isso é mais importante, em projetos isolados, mas não existe um projeto nacional hoje, né? O Conselho Nacional do Ministério Público já discutiu isso algumas vezes, já teve pronunciamentos salientando a importância do promotor na Conferência de Saúde, que é um espaço de controle social organizado pelo próprio Conselho, mas a gente está muito distante disso, especialmente, que eu entendo, porque a estrutura interna do Ministério Público, né, que ainda muitas vezes, né, nós temos uma frase do grande promotor aqui em São Paulo, muitos de vocês talvez conheçam, né, que é o Marcelo Pedroso Goulart, que ele diz que o velho Ministério Público pré-constituição muitas vezes ainda não morreu e o novo Ministério Público dos direitos coletivos, da atuação extrajudicial não consegue se afirmar. E nessa crise do velho e do novo, com certeza há muito para se fazer. E tanto que poucos são os exemplos de precedentes dos conselhos que viraram decisões favoráveis, quando o Ministério Público deveria ser o principal agente que levaria essas demandas. Então eu vejo com olhos críticos, mas sempre, claro, com esperança de que isso possa mudar, de que aos poucos essa seja uma cultura, né? A cultura de acompanhamento dos conselhos, ela legitima o promotor, para não buscar na cabeça dele, muitas vezes, as prioridades da cidade, deixar que a comunidade, nos espaços que ela pode se manifestar, diga
o que entende que é prioritário na cidade, isso pode ser a pauta de planejamento do próprio Ministério Público. Bem, obrigado, Márcio. Boa noite. Eu queria fazer uma consideração sobre isso, até uma pergunta sobre a atuação do Ministério Público, perspectiva do ativismo judicial. A realidade dos conselhos aqui em São Paulo também não é muito conhecida. No passado houve a eleição para os conselhos tutelares e foi baixa a taxa de participação. O Ministério Público atuou na fiscalização, mas também foi incipiente até o número participativo dos votos efetivos. Depois teve um curso de capacitação do Ministério Público e tem uma campanha aqui no Ministério Público de São Paulo para haver um conselho tutelar em todos os municípios, que seria uma obrigação constitucional. E como você mostrou, a redemocratização formal, a Constituição de 88, ela não assegura a democratização dos espaços públicos, ela não assegura uma cultura de democracia participativa, deliberativa. E aí eu queria fazer uma pergunta nesse sentido: se você acha que o ativismo judicial, às vezes, ele inibe a participação popular, ou ele promove a participação popular, porque muitas vezes você vê, por exemplo, uma terceirização da demanda popular com auxílio do Ministério Público, por meio do Ministério Público. Então, ao invés das grandes questões públicas, grandes questões populares, elas serem tratadas diretamente, no face a face, com os governantes, ela é muitas vezes delegada para o Ministério Público, por meio de uma representação, reclamando de algum aspecto específico que dificulta algum direito difuso, e aí essa representação chega na cadeira do gabinete do promotor de justiça e ele ingressa com uma ação para efetivação de um direito difuso que poderia ser resolvido com um diálogo, um debate, um protesto, no face a face entre governantes e governados, e não por intermédio da figura institucional do Ministério Público e depois com o Estado juiz efetivando esse pedido que, sem dúvida, é importante. Mas queria saber se isso inibe, na sua visão, ou promove uma cultura de participação popular, a atuação mais direta dos tribunais do Ministério Público para efetivar direitos difusos e coletivos. Obrigado. É importante a pergunta, né? Até porque a gente está em dias da discussão desta outra PEC, que é a questão do legislativo querer, digamos assim, ter um papel mais ativo no controle de constitucionalidade e aí todo o impacto que isso tem no judiciário. Claro que tem um traço bizarro disso, que é o Congresso tentar conter o Supremo na sua função principal constitucional. Mas a gente não pode esquecer que lá no controle difuso, a própria previsão da resolução do Senado, que numa democracia, quer dizer, todos os poderes têm o seu papel importante. O Poder Executivo de uma legislação tem o poder de veto, o Judiciário vai fazer o exame da constitucionalidade, que já é um exame prévio nas casas legislativas. A resposta que eu daria, talvez assim, no Brasil, gostaria de poderíamos ter, nas duas grandes correntes da discussão da judicialização da política, os substancialistas, né, e os procedimentalistas, se as instituições funcionassem, nós poderíamos dizer que cada um faz o seu papel e, excepcionalmente, quer dizer, não vamos judicializar a política no judiciário, porque eu vou criar a superfigura do juiz, acima dele depois é difícil, eu não tenho mais controle, isso vai esvaziando as outras esferas de política. Mas aqui eu defendo que, excepcionalmente, claro, a judicialização é necessária. Na nossa realidade, ainda debaixo do sentimento de constitucionalidade. Então, por exemplo, numa discussão dessa de saneamento, vocês imaginem, se determinada prefeitura, o prefeito resolve gastar 10% do orçamento com publicidade promocional, né, que isso é um câncer, né, na Constituição, permite um caráter informativo, mas em cima disso nós temos verbas absurdas, né, para falar o óbvio, não é para falar, veja, sobre conselhos, alguma coisa, é para fazer uma propaganda, que agora a cidade está mais segura, que agora tem mais. Isso é inaceitável. Imagina que na cidade nós temos isso em um quadro de saneamento básico baixíssimo e doenças por conta disso. E aí todas as outras esferas são esgotadas. No Estado Constitucional, claro que no último caso pode restar o Judiciário demandado pelo Ministério Público ou por outro legitimado. Mas é claro que a gente não pode ter precipitação nisso, né? Em muitos eventos com a comunidade, as pessoas, a gente tem que explicar, porque eles entendem assim, que basta, né? Mesmo que eu tenha do outro lado, por exemplo, um grande juiz como, né, meu amigo está aqui, Sandro Rolo, né, que é juiz aqui de São Paulo, né, que nos desfalcou no Ministério Público do Paraná quando veio para cá, mesmo que eu tenha um grande juiz, sensível juiz do outro lado,
Eu não posso simplificar muitas vezes, levar a discussão diretamente para o judiciário sem esgotar com a comunidade. Eu vou ter muitas vezes uma boa decisão em primeiro grau, mas os tribunais, de maneira geral, né, porque nós não temos uma democracia interna no Poder Judiciário, com grandes chances daquela uma boa liminar ser cassada e a comunidade se alijar naquela discussão. Agora, claro, né, quando eventualmente tiver toda uma discussão no Legislativo, junto com um conselho, com a comunidade, e aquilo for galgando, esfera a esfera, o Ministério Público tenta uma recomendação administrativa, você precisa priorizar isso, o gestor ignora, o Ministério Público tenta celebrar um termo de ajuste de conduta, o gestor não quer. Em determinadas situações só resta buscar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário poderia estar afogado, por exemplo, na esfera federal, com demandas do INSS. Né? Eu digo assim que nessa discussão recente dos tribunais da criação, aparece o número de demandas do INSS e é vergonhoso a quantidade de demandas, porque ou é um Estado totalmente ineficiente para conceder o benefício administrativamente. Eu tenho alguns amigos que são procuradores do INSS, dizem que tem muita fraude. Bom, então vamos aprimorar a estrutura para evitar fraude. Mas eu não posso criar uma demanda no judiciário e dizer que 40% dos recursos dos TRFs envolvem questão previdenciária, se na verdade o Estado está sendo ineficiente, porque não resolve. Isso pode interessar para o Poder Judiciário, às vezes, justificar recursos para aumentar de tamanho, né? Mas na verdade isso tem que ser uma discussão feita de maneira proporcional e eu sempre acredito, nem o Ministério Público resolve também sozinho todas as questões. Isso, dele puxar uma demanda e judicializar, ele vai fazer, mas isso não vai resolver os problemas da saúde que começam quando cada cidadão no balcão da unidade de saúde diz que ele precisa do medicamento e não vai pagar por aquele medicamento. Ele tem que saber que aquele medicamento está sendo concedido, que não é um favor de ninguém para ele, porque ele tem direito ao sistema integral e gratuito, que o governo a todo momento, claro, aos poucos, com um decreto aqui, com uma mudança, uma portaria lá, tenta descaracterizar, mas que por enquanto, né, a Lei de Saúde 8080 e os princípios constitucionais nos dão um sistema que é integral e gratuito. Então, por mais que a promotoria de saúde seja atuante, isso vai resolver, não vai resolver quando a população informada fazer valer o seu direito no balcão. Algumas questões vão sobrar e para isso a gente precisa das instituições. O Dúcio tem uma leitura muito interessante das instituições, que as instituições são necessárias para que essa factibilidade, para que o momento de realização aconteça, mas elas, quer dizer, elas são imperfeitas e muitas vezes passam por momentos de entropia, momentos que a instituição olha para os seus interesses, muitas vezes desconsiderando os interesses sociais. Isso vale para o Executivo, vale para o Legislativo, para o Judiciário, para o próprio Ministério Público, né? Eu tenho dito, por exemplo, que essa questão da PEC, dos poderes investigatórios, seja de uma vez por todas, um motivo para um contato permanente com a sociedade. Mais do que isso, para um contato, um diálogo qualificado com o parlamento brasileiro. Porque a visão do membro do Ministério Público não pode ser, não adianta demonizar o Congresso, o Senado e a Câmara de Deputados. Quer dizer, se muitas vezes, claro, o que poderia melhorar a presença dos parlamentares é a maior educação. E as promotorias de educação não são prioritárias na estrutura do Ministério Público, né? Funcionam dentro das promotorias da infância. É tal país que tem analfabetismo, que a estrutura do ensino jovem adulto não funciona bem. Quer dizer, recentemente a gente teve uma legislação que tirou o requisito do ensino superior para os professores terem acesso, quer dizer, para melhorar a qualidade da educação. A gente tem um piso que foi construído a duras penas, que infelizmente o Supremo diz que é constitucional, mas em muitos lugares tem a discussão da base de cálculo para o piso. Então, a gente começa a circular, né, pela assistência social. Vou dar um outro exemplo, né? Nessa ida ao Congresso, o senador Suplicy, aqui de São Paulo, nós conversávamos com ele no gabinete, a preocupação que é ter um sistema de assistência social focado no CRAS e no CREAS, que seriam os centros de referência de atendimento. Poderia falar para as pessoas em situação de rua, mas imagine vocês, nós temos hoje a assistência social como um direito, não como um favor, da mesma maneira que a saúde. Agora fica a pergunta, quais são as promotorias, quais são a organização do Ministério Público para acompanhar esse trabalho? Eu digo para vocês que hoje cada estado faz um jeito, alguns estados direitos constitucionais, mas não existem promotorias específicas para tratar da assistência social como direito, pelo menos naquelas cidades de maior porte que justificariam isso, né? É por isso que, claro, volta e meia a gente está vendo operação higienista, quer dizer, operação, quer dizer, que não está dando o tratamento da ideia que motivou a justificativa do SUAS.
essa questão da internação, outro tema atual, as internações compulsórias. Quer dizer, felizmente na imprensa a gente tem lido artigos que procuram esclarecer. Isso é uma simplificação ridícula que está se fazendo de achar, quer dizer, que uma internação forçada vai resolver um problema que muitas vezes não foi resolvido sequer com uma visita de um agente comunitário de saúde, porque os municípios não têm equipe de agente comunitário de saúde. Porque muitas vezes o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, álcool e drogas, não existe nas cidades, mesmo nas cidades que teriam requisito para existir. E o pior do que não existir é, muitas vezes, uma cidade que tem um problema comprovado nisso, o Conselho de Saúde nunca ter discutido essa questão, por exemplo. Porque se tivesse discutido, e se eventualmente já tivesse deliberado e com motivos para isso, né, é claro que tem limites. Por exemplo, o Conselho da Infância não pode dizer que agora a internação, o prazo não é mais 3 anos, que vão ser 4 anos, porque isso é uma questão legal. Agora, existem parâmetros para que exista um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas. Os parâmetros são ignorados. No mínimo, isso tem que gerar uma discussão no Conselho. Se o Conselho não discute, porque as pessoas que estão no Conselho não têm a ligação necessária com o que está acontecendo na realidade, com os problemas da comunidade, para levar essa demanda. Ou não têm a informação. Então, em linhas gerais, Pedro, eu diria que, claro, a gente precisa, nessa discussão, por exemplo, do controle de constitucionalidade, eu quero um poder legislativo que que tenha um controle de constitucionalidade adequado e que possa, eventualmente, fazer um contraponto no Supremo, não ao ponto de querer dizer que vai ter que referendar o Supremo de si, isso não tem lógica. Da mesma maneira, então, da mesma forma que dizer que agora a legislação vai sair toda pelo Judiciário. Agora, a gente tem que ter cuidado, claro, nessa ideia, não tem, né, existem aspectos que podem ser absurdos e outros nem tanto. O que a gente não pode aceitar, por exemplo, se quer dar 2 exemplos aqui que não pode deixar de dizer, é que existe uma súmula. O que aconteceu com a questão do nepotismo? O Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça editaram resoluções proibindo o Judiciário e o Ministério Público. A partir dessas resoluções, por simetria, uma ideia de juridicidade, os demais poderes também não puderam ter naquele grau. Mas vejam que perverso. O que o Supremo fez? A gente tem algo da Constituição que fala de nepotismo? Não. Constituição Federal, o princípio da moralidade, os princípios lá do artigo 37. Tudo bem, mas não tem nada específico. Em alguns estados, os estados fizeram disciplina específica. Mas o que aconteceu? O Supremo editou uma súmula, que é a súmula 13, que, se a gente lê a súmula, a gente não entende por que uma prefeitura está cheia de parentes do prefeito ocupando o cargo de secretaria, porque a súmula não diz lá, não tem ressalvo que o secretário pode ser um parente, que o ministro pode ser e que o secretário de Estado possa ser. Isso foi uma interpretação que o Supremo deu, que sequer está na súmula. E o Procurador-Geral da República e o Ministério Público, né, nesse ponto, o Ministério Público também está representado no Supremo por um membro. Isso pode ser discutido também, porque é um membro do Ministério Público Federal, que não é do Ministério Público do Trabalho, que não é do Ministério Público Estadual, quando deveria ser escolhido entre todos os Ministérios Públicos. Ele pode pedir revisão dessa súmula. Então imagine para as pessoas como que explica que hoje não pode nepotismo. Vocês não imaginam a quantidade de representações que a minha promotoria, eu estou na promotoria de patrimônio público hoje também, eu recebo dizendo, olha, existe um secretário, a mulher do prefeito, uma secretaria, eu tenho que dizer que existe uma súmula e que existe uma interpretação de que aquele caso possa, quando na verdade, direito administrativo é cargo comissionado, não interessa, não existe essa distinção do cargo político ou menos político. E quem sabe se o Supremo, se o Supremo não tivesse editado a súmula, ou se o Legislativo enfrentasse a questão, será que não poderia ser melhor? Porque daqui a pouco pode me interessar mais ter um limite de 2 graus, mas não admitir cargo nenhum. Porque senão a gente legitima o nepotismo do peixe grande. Né? O peixinho pequeno não pode. O peixe grande está lá. E o que é pior? As prefeituras criam secretarias a rodo. A Secretaria para Assuntos Jurídicos. A Secretaria para colocar justamente os parentes. Dá para questionar alguns casos, se a criação for absurda? Até dá, mas a gente vai para a discussão da discricionariedade, né? Toda essa interferência, que o prefeito tem certa legitimidade. Então, esse é um exemplo o exemplo da súmula 13, é um exemplo que eu gostaria de usar aqui para dizer que muitas vezes a solução que vem lá do judiciário, né, quando quer normatizar, a verdade é essa. Poderia usar outro exemplo da fidelidade partidária. Veja, o Congresso também ali vem o outro lado. Há 20 anos que discute uma reforma política, aí semana passada estava discutindo limitação de TV e partidos, mas cadê a discussão da reforma política? Aí quando o TSE diz que tem que ter fidelidade partidária e resolve fazer uma interpretação pós-positivista,
questão do princípio, daí a bronca passa a ser de novo com o judiciário. Então, tem que ter diálogo dos poderes e aí, claro, talvez esclarecimento para a população do que é a função de cada um, sem maniqueísmo de achar que o Congresso é ruim ou que o Judiciário também é um problema, o Ministério Público. Todos têm como instituições que são problemas, fraquezas, e a população é que precisa conhecer para cobrar, especialmente do Ministério Público, que tem a grande missão de provocar as instituições. Vou passar para a gente. Muito obrigado, então, Márcio. Eu quero pedir desculpa que eu tive que dar uma saída para falar sobre o projeto de direito no cárcere no rádio, mas graças a Deus a gente tem bons mediadores aqui, o Pedro, e eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que esse espaço é construído com a colaboração de vocês, com a colaboração fundamental de professores como o Márcio, que veio hoje lá do Paraná para estar aqui dialogando, né, num debate aberto, no mesmo chão, né, que eu acho que é fundamental a gente criar. E vocês precisam me ajudar, porque São Paulo a gente tem um público muito maior, mas ainda assim são muito segmentados, separados. Então a gente precisa levar essas informações, esses encontros, para que mais pessoas venham aqui, tragam suas experiências e a gente consiga fazer com que esse movimento cresça. E que eu não preciso sempre apresentar, pode apresentar o Pedro, pode apresentar a Gisele, pode apresentar a Jaqueline, que isso tudo que a gente faz tem que ser um grande movimento. O Estado de Direito agradece muito a Saraiva, que já são 8 anos de parceria. Também. Então, só agora abrir para as perguntas, só eu e a Camila acho que vão sempre perguntar por enquanto, então quem quiser ter alguma consideração, alguma pergunta para o Márcio sobre o assunto, quiser trazer algum ponto de vista, está aberto o espaço. Quer? Sou o Lucas, sou estudante de Direito também. Participo de um grupo que se chama SAJU, Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, e a gente se pauta a gente chama de Assessoria Jurídica Universitária Popular, então a gente trabalha junto com os movimentos populares, junto com os movimentos sociais. O conceito da cidade, que você mencionou, eu acho que em São Paulo, não sei se é a exceção que eu conheço na realidade de São Paulo, assim, onde eu milito, a gente tenta disputar, mas a gente tem muito movimento de moradia. O movimento que é mais organizado em São Paulo é o movimento de moradia, é o movimento de habitação. A gente tem 16 movimentos que, aliás, a gente fez uma reunião semana passada, quinta-feira, com o secretário de habitação e o vice-secretário. A gente tinha 16 movimentos presentes, e agora a gente está tentando disputar o Conselho da Cidade, a gente está tentando eleger conselheiros, a gente tem 16 vagas, 8 conselheiros, 8 suplentes, e a gente consegue quantas vagas? 2, 3. Às vezes um conselheiro, outros 2 como suplente. Eu acredito que duas coisas aqui. Uma, a informação da estrutura para que a participação popular, a discussão tem que ser essa, a gente tem que discutir se o conselho que quer uma participação popular, quanto a gente tenta se mobilizar, a gente consegue. Apesar de ter na estrutura, apesar de ter na ideia uma participação popular, a gente não tem espaço. E segundo, onde o Ministério Público, o órgão público, o Estado tem que se focar, eu acho que a discussão do direito a gente consegue avançar tudo, mas ela é vazia se a gente não consegue levar isso para a base, se a gente não consegue levar as pessoas para esse espaço. Uma audiência pública, por exemplo, no passado eu participei de 2 em relação ao tema do cárcere, 2 da defensoria, são os mesmos rostos, são as mesmas lideranças. As 3 principais lideranças do movimento de moradia, que é o Nelson Benedito, o GG, os 3 têm mais de 60 anos, sabe? São os 3, há 40 anos, são as lideranças de moradia que a gente tem em São Paulo. A gente faz o trabalho da jornada de lutas por moradia, que são 2 anos de construção, é muito trabalho, assim, a gente vai em muita comunidade, e mesmo assim a gente não consegue formar uma liderança, a gente não consegue levar as pessoas para o espaço. E eu acho que a questão do Ministério Público é formar um promotor que, talvez a escola da promotoria, não sei se existe escola, mas existe.
seja, que saia do seu gabinete para servir ao povo que se consiga. Porque se vai um promotor chamar a população é uma coisa, se vai um estudante é outra. Se vai um estudante de direito, olha, todos os estudantes de direito, eu não sei nada de direito, mas eu acho que é importante estarem lá participando. Que legitimidade temos? Acho que a nossa disputa tem que ser outra. Disputa do direito, a gente consegue ganhar muito, a gente consegue avançar muito. A gente avança na teoria, na academia, a gente avança no direito. Daí vai ser a última pergunta por causa do horário, né? Obrigado pela tua pergunta. Volto naquela questão. Boa parte disso, pode ter certeza, os órgãos de orientação e fiscalização do Ministério Público ainda trabalham com formato antigo. E efetivamente, muitas vezes, o membro do Ministério Público, quanto mais trabalha, ele mais se incomoda. Então, é uma estrutura meio perversa, imagina, que estimula muita gente a ficar na zona de conforto. O Ministério Público é cobrado, às vezes, para estar numa situação de audiência, onde ele é figurativo como fiscal da lei, mas não é cobrado para não estar nesses espaços onde a comunidade está reunida. É isso que precisa mudar, porque, de fato, eu lembro que o Ministério Público Democrático de São Paulo fez um trabalho, que é um trabalho de fortalecer lideranças comunitárias. Se o Ministério Público for um replicador de cidadania, muito da promotoria, da importância do Ministério Público, qualquer que seja o ramo, passa por isso. A gente percebe que isso cria muita resistência dos governantes, a gente começa a ver que a promotoria não age por sua conta exclusivamente, mas dá informação e começa a replicar essas iniciativas ao longo de todo o município nas estruturas. Eu não tenho dúvida, né, que tem essa questão da importância da renovação das lideranças, mas talvez um importante ponto de pesquisa seria verificar. A gente tem os projetos da política do governo para a habitação, que são bem questionáveis, é verdade, porque na verdade é um projeto mais para construção civil, muitas vezes, do que para gerar, né, moradia, tamanho muitas vezes insuficiente para um segmento que não é o segmento que mais precisa. O governo está com o mesmo problema da reforma agrária, que é da estrutura, mas ele tem o pior índice de reforma agrária, uma situação de terra absurda. E isso ainda, né, talvez nessas cidades, aí ficaria o desafio. Experimente ver quantas cidades tem um conselho, né, não tem conselho de habitação, que os recursos estão sendo distribuídos muitas vezes sem critério, ou que é um conselho simbólico, onde não tem o envolvimento das pessoas, da base. O Ministério Público pode, como eu falei, colocar algumas delimitações e dizer que esse conselho, que vai ter que colocar no site da Prefeitura as informações, de que tem que disponibilizar para as pessoas, que tem que usar os meios de comunicação social para divulgar isso, ou então que as reuniões não podem ser em horário de expediente, porque é muito fácil dizer que as pessoas não vão, marcam num dia de semana, né? Como algumas situações eu marco num dia de semana, à tarde, não divulgo para ninguém e não aparece ninguém. A própria estrutura, veja, quanto diz que tem muitas pessoas disputando, a gente vai ter que entrar nessa discussão dos conselhos, nós não temos hoje solução. Uma pessoa física pode disputar ou é só uma entidade? Porque hoje, em regra, os conselhos são compostos de entidades. Na saúde, nas cidades grandes, tudo bem, são associações de doentes de uma determinada, né, tem uma determinada doença, são pessoas que militam na área de saúde, são os sindicatos da área de saúde, os trabalhadores. Agora, a gente tem que pensar nas cidades menores, né, qual é o formato, qual é a contribuição que a justiça eleitoral, que custa caro para funcionar de 2 em 2 anos, dá nesse sentido. Será que as pessoas, qual que seria o ideal, eu penso? A gente poderia ter candidaturas abertas, cada um divulga suas propostas e as pessoas podem ir lá numa urna eletrônica e fazer a escolha de quem entende que deva ser o conselheiro, ou qual entidade que deva fazer. Hoje, muitas vezes, são entidades que escolhem entidades. E quem viu que é pior, eu sempre pude acompanhar isso. Muitas vezes a entidade ia votar. Na primeira eleição que eu fiscalizei, eu dizia, bom, eu esclarecia, vocês vão ter que discutir antes com a base de vocês como que vão votar, porque esse é um voto coletivo, certo? Não é um voto individual. Se é uma entidade que vai votar, se é a Associação de Moradores da Zona Oeste, ele tem que discutir com os moradores as opções para chegar lá no dia e fazer a escolha. Não é algo que o presidente da entidade vai votar em quem ele quiser e ninguém vai saber. Então, para ter um controle disso, a gente pedia que viesse com as atas da reunião e que o voto fosse aberto. E aí, de início, as pessoas diziam, mas o constrangimento, promotor, veja, como que a gente vai votar aberto? Eu falei, imagina, mas esse é um voto